sexo após os 50 anos. Então começaram a me pedir, doutor, fala alguma coisa aí a respeito do sexo na terceira idade, do sexo depois dos 60, outros perguntando a partir dos 50. E aí comecei a pensar, gente, dá para falar muito. Dá para falar vários dias. Então eu pensei em fazer uma série especial. Hoje, sexta-feira, segunda-feira, e talvez mais 2 episódios ainda. Temos que falar sobre várias coisas. Primeiro, sexo e saúde. Então vamos abordar questões que dizem respeito a preparo físico. Você quer ter uma boa relação sexual e não dá conta de subir 2 degraus de escada? 2 degraus não, 2 andares de escada. Quando tem aquele pessoal 50 a mais, 60 a mais na academia, você fica achando legal, achando engraçado. Será que aquele pessoal lá que está 60 a mais, 50 a mais na academia não está se preparando justamente para ter uma vida sexual de qualidade? Pensa bem no seu avô, na sua avó, no seu pai, com 60, 70 anos, com múltiplas doenças. E aí a gente vai trata a artrite, trata a artrose, trata a pressão alta, trata a dor nas costas, bico papagaio, trata a diabetes, trata a fibromialgia, trata a depressão, Gente, só estão tratando sintomas. Ninguém está tratando causa. E sabe quando que a gente trata a causa? Antes de começar o problema. Então você que está me ouvindo aí, que tem 35, 40, comece a tratar agora as doenças que você vai ter depois dos 60, 70 anos. Então, sexo e saúde, prevenção. Se você mal tem uma massa muscular para fazer você levantar do chão depois de uma queda, adivinha se você vai ter massa muscular para aguentar sexo? Não vai, certo? Sexo e saúde, prevenção. Vamos falar também sobre sexo e reposição hormonal. Sexo e reposição hormonal. Depois dos 50, 60, é natural. As mulheres todas, sem exceção, entrarão no processo de menopausa entre os 45 até os 55 anos. A gente sabe hoje que alguns anos antes elas começam a apresentar queda nas taxas hormonais, especialmente na progesterona, o que faz os últimos anos de menstruação serem particularmente difíceis, especialmente na questão do humor e da libido. E quando se instala a menopausa mesmo, aí que ferra tudo. E aí você fala, uma vida sexual depois dos 50 sem reposição hormonal não existe. Aí muitos pacientes vêm me procurar porque está com disfunção, porque está com isso, porque está com falta de desejo, falta de testosterona. Só que daí eu pergunto, e sua esposa como tá? Sua parceira tem que idade? Tem 60 também? Tem 58? Tem 65? Ela tá fazendo reposição? Ela tá usando hormônio? Ela tá ressecada? E quando vocês vão ter uma relação, vocês usam gel? Usam lubrificante? Tem muito casal que por vergonha, medo de passar numa farmácia e comprar um KY, medo e vergonha de passar na farmácia e comprar um KY, acabam mantendo relação
sem lubrificante depois da menopausa, uma vagina ressecada. Aí o cara acha que a ereção dele é que tá ruim, quando na verdade, com uma vagina ressecada, é sempre mais difícil, certo? Nós podemos falar sobre tipos diferentes de sexo. A gente está acostumado e colocou na cabeça aquele sexo que o cara de 20 anos faz, o cara de 30 anos faz. Poxa, mas hoje você tem 70. Hoje você tem 70. A satisfação sexual você vai querer. Se você está com a sua parceira já há 50 anos, 45, 50 anos, você vai querer satisfação sexual com ela. Certo? Mas você não dá conta de fazer o que fazia quando tinha 20, quando tinha 30, 40, 50. Então, por que seguir pensando no modo 20 anos? De penetração, esforço. Poxa vida, você tem 70, 75. Será que dá para ter satisfação sexual sem fazer como os de 20? Eu acho que dá. E é isso que a gente vai falar, certo? Então, na segunda-feira nós vamos falar sobre sexo e saúde, tá? Prevenção de doenças, ganho de massa muscular, necessidade de ter uma elasticidade. Eu não quero que você faça as posições do Kama Sutra com 60 anos, certo? Mas um pouco de elasticidade você tem que ter. Preparo físico, certo? Segunda-feira vamos falar sobre isso. Na quinta-feira vamos falar sobre sexo e reposição hormonal. Depois dos 50, todas as mulheres vão ter queda nos hormônios e muitos dos homens vão ter queda nos hormônios. Se você está enfrentando problemas na sua vida sexual, eu sei que pode ser difícil buscar ajuda, mas você não precisa passar por isso sozinho. Na Androclinic, eu mesmo vou analisar o seu caso e junto com a minha equipe, nós vamos montar um tratamento completo, personalizado e totalmente sigiloso para você. Já ajudamos milhares de homens a recuperar a virilidade e a confiança. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário rápido, seguro e confidencial, que a gente entre em contato com você. Não deixe a sua saúde para depois. Ontem atendi 2 pacientes, com testosterona em 200, reclamando de falta de energia, falta de disposição, cansaço, preguiça sempre, queda da libido, sem ereção. Um tinha 38 anos e outro tinha 44 anos. Não é só depois dos 50, certo? Na sexta-feira vamos falar sobre os tipos diferentes de sexo. Como adequar a prática à sua situação atual. Você não é mais um garotão. Mas nós também temos aqueles pacientes que usam marca-passo, que já fizeram ponte de safena. Eu tenho paciente acamado, tetraparético, tá? Tetraplégico é o que não mexe nada. Tetraparético é o que mexe um pouquinho, as pernas. Ele sofreu um acidente e ele me falou: doutor, eu quero fazer amor. Eu falei: vamos botar esse negócio de pé. E aí, tua parceira faz o resto, certo? Tá lá, feliz. Eu tenho uma paciente, conheço uma paciente, ela não é minha paciente mais, mas eu conheço uma paciente tetraplégica, quer ter relação sexual. Aí eu perguntei pra ela: mas como é que é ter relação sexual com uma tetraplégica? E ela falou: pensa numa boneca inflável. Ela tem bom humor, certo? O que mais que a gente poderia falar? Sexo e saúde, sexo e reposição hormonal, tipos diferentes de sexo. Acho que tá bom. Então uma semana inteira para falar sobre a relação sexual e os 50 mais. Bom, gente, quem me acompanha aqui, já viu outras lives, sabe que eu falo a respeito de vida longa, certo? A nossa vida longa começou há pouco tempo, tá? Então, os seus antepassados de 200 anos atrás viviam até os 50, 60, pior das hipóteses. A gente que está aqui, que já tem mais de 45, 50 anos, lembra
lembra dos nossos avós, até dos nossos bisavós, talvez, que após os 60 anos perdiam muita qualidade de vida. Por quê? Porque nós fomos gerados, evoluídos, aperfeiçoados na natureza para vivermos quanto? Vocês lembram que eu falei aqui? A nossa vida é calculada com que diz respeito à nossa prole, certo? O nosso DNA só pensa nisso dia e noite. Tenho que me reproduzir e botar para frente. Se eu colocar para frente, sucesso. Se eu morrer aqui sem colocar para frente, fracasso do meu DNA, correto? E a nossa medida de tempo era ter a prole, ter 2, 3, 4, 5 proles, esperar o tempo necessário para a prole ter a prole dela, e aí nosso trabalho estava pronto, certo? Então nós começamos a ficar maduros sexualmente, e aí vai ter um monte de gente que vai querer me cancelar. 14 anos. As meninas, 10, 11. Que marca o início da puberdade e da vida sexual funcional. Mas estou falando natureza. Você pode falar o que você quiser a respeito de lei, de moral, de costume, mas a biologia não tem como você ir contra. A biologia, a menina começou a ter menstruação e a gente sabe que tem algumas, são poucas, com 8, com 9, com 10. Mas vamos dar mais ou menos a média de 12. E os meninos por volta dessa época também, 12, 13, 14. Então vamos colocar uma data mais ou menos aceita. Aos 15 anos, homens e mulheres estão prontos para procriar, certo? Procria. O primeiro filho que nasceu lá com 15 anos, quando eles tinham 15 anos, quando eles tiverem 30, esse menino ou essa menina já vai estar pronto para ter a sua própria prole. Então, nós fomos programados para viver até 30 anos. Mas vamos dar uma folguinha que a evolução foi legal com a gente e a gente acabou ficando mais forte do que deveria, viveremos até os 40 anos, certo? Aí depois dos 40 anos, todo mundo fala que as coisas começam a ficar mais difíceis, certo? A vista já não ajuda muito, né? Já fica mais difícil ganhar força muscular, já fica mais fácil ganhar aquela pancinha, né? Então nós fomos desenhados, aperfeiçoados no ambiente natural para vivermos até os 40 anos de idade. Mas nos últimos 200 anos tivemos tantos avanços científicos, especialmente na área da medicina, que hoje nos permitem viver até os 80, 90, 100 anos de idade. Mas os antigos viviam muito? Não viviam. Algumas exceções, algumas famílias tinham longevidade grande. A família da minha mãe, por exemplo, família do lado materno, todo mundo tem problema cardíaco. O meu bisavô morreu com 53 anos, infartado. O meu avô infartou com 58, sobreviveu, já tínhamos tecnologia, morreu com 70. Na família do meu pai, não. Na família do meu pai tem pessoas longevas. Minha bisavó morreu com 106. A minha avó morreu com 96. E tem muitos casos na família de longevidade. Então, a gente foi criado para viver até os 40 anos. Por isso que a série especial será a partir dos 50. Se tudo começa a ficar difícil com 40, aos 50 fica mais ainda, certo? Então semana que vem, na segunda-feira, especial sobre sexo depois dos 50 e preparo, prevenção. As doenças que você vai ter depois dos 50, você tem que começar a tratar antes dos 40. O meu pai toma remédio para hérnia de disco, minha mãe toma para fibromialgia, para depressão, eles têm artrose, ele tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, pressão alta, diabetes. Todos os médicos tratam o sintoma. O único profissional que faz a prevenção talvez seria o professor de educação física, treinador físico. Esse previne diabetes, previne hérnia de disco, previne falta de força muscular, previne osteoporose. Esse cara faz prevenção. O médico que opera hérnia trata sintoma. O médico que trata fibromialgia trata sintoma. O psiquiatra que trata depressão trata sintoma. Nenhum trata doença de verdade, certo? Na quinta-feira da semana que vem, sexo e terapia de reposição hormonal.
Se todo mundo vai ter queda nos hormônios, e a gente chama erroneamente de hormônios sexuais, que tem a ver com sexo, mas não tem só a ver com sexo. Mas se tem a ver com sexo, tem a ver com sexo, beleza? Como é que nós vamos ter vida sexual depois dos 50 sem fazer terapia de reposição, certo? Vai ser o assunto da quinta-feira. E na sexta-feira, vamos fechar a semana com modos diferentes de fazer sexo. Você está acostumado com aquele sexo do cinema, com o sexo que você fazia quando tinha 20, 30, 40, 50, mas agora você tem 70. A sua parceira tem quase a mesma idade. Você vai querer que ela faça o duplo twist carpado na cama com 70 anos, osteoporose e um monte de coisa? Não, né? Então, é preciso que a gente aprenda que a satisfação sexual pode acontecer depois dos 70, 80, 90 anos. Mas a gente precisa adaptar o jeito que fazemos sexo à idade que nós temos, certo? Tem muita gente que não consegue adaptar e para de fazer. Para, esquece. Por isso que eu digo, a nossa vida é curta, é uma contagem regressiva para o dia da nossa morte. A nossa vida é curta e é uma contagem regressiva. E a nossa vida sexual é mais curta ainda. A gente começa lá pelos 15, 20 anos de idade e muita gente para aos 40, 45. Alguns continuam até depois dos 50. Após os 60, a maioria já não tem mais vida sexual. É isso que você quer para a sua vida? Vai viver? Não. Vai sobreviver até os 80 sem curtir? Só se preocupando com o dia que sai o pagamento da aposentadoria? E se vai ter o remédio na farmácia popular? E se você vai ter dinheiro para pagar a conta na farmácia? É assim que você pensa? Acho que não, né? Então, semana que vem, série especial. Sexo depois dos 50 anos. Na segunda, sexo e preparo físico. Na quinta-feira, sexo e reposição hormonal. E na sexta-feira, modos diferentes de fazer sexo depois da terceira idade, certo? Então, na segunda-feira eu vejo vocês. Eu sou o Dr. Cristiano Stivaletti, médico, sexólogo, pós-graduado em endocrinologia. E eu sou o diretor técnico da Androclinic, que é a única clínica no Brasil que aplica o conceito Saúde 360, certo? Cuidado 360, onde são cinco envolvidos na recuperação da sua satisfação sexual. Eu e minha equipe médica estamos aqui para fazer o diagnóstico e fazer a melhor prescrição de tratamento para você. A nossa psicóloga, doutora Carol, inclusive, está aí. Bom dia, Carol. Que faz o acompanhamento desse bichinho que vive aqui dentro. Em terceiro, nossa equipe maravilhosa de enfermagem, que acompanha você desde o dia que você recebe a medicação na sua casa. Elas estão lá ligando para você, ajudando a você a descobrir quais são os medicamentos para que cada um serve, como cada um deve ser tomado. Em quarto, nossa equipe de farmácia, que está sempre trazendo as últimas novidades, os melhores ativos e as formas mais convenientes, seguras e eficazes de usar medicamento. Em quinto lugar, não poderia deixar de faltar você. Se você não participa, nada dá certo. Beleza? Então, um abraço para todo mundo. Segunda-feira, às 8 da manhã, a gente se encontra aqui no Androclinic.saúde. Até lá!